A primeira frase que tem aqui na orelha do livro é: que empreendedor não se vê inseguro diante do que pode acontecer com seus negócios? Cara, ao longo da tua jornada, eu falo isso porque eu me sinto inseguro muitas vezes, tá? E pra você, atleta, como é que também, tu passou por uns momentos que fala assim, caralho, puta, será que eu sou esse cara mesmo, mano? Será que eu sou o cara que vai mandar bem na Olimpíada e o caralho? E depois que você saiu, puta, será que eu sou o cara que vai mandar bem nos negócios? Ou isso é uma parada que tu sempre foi sereno? Não. Não tem nem como, né? Se tu falar que sim é mentira. Não, é carne e osso, né? Tem uma pergunta que eu respondo nas minhas apresentações, nas palestras, que eu comecei a fazer isso bem recentemente, né? Eu comecei a pensar assim, falando, cara, que tem a ver com resiliência, né? A sua pergunta é assim, como é que eu sou mais resiliente? Como é que eu adapto às mudanças? Como é que eu sou mais flexível com as coisas que acontecem? Como é que eu posso ser menos inseguro e mais confiante com as coisas e com os caminhos que eu gostaria de fazer para minha vida, né? Para minha construção? E eu penso sempre no dia mais difícil da minha carreira, que foi o dia 25 de julho de 1992, que foi um dia antes da minha estreia olímpica. E esse dia foi um dia de muitas dúvidas. Muitas dúvidas, porque eu estou estreando nas Olimpíadas com 19 anos de idade, não sabia o que ia acontecer no dia seguinte, não sabia se meu adversário estava bem treinado, não sabia se eu ia nadar bem, não sabia se ia chover, se ia fazer sol, se eu ganhasse, se as pessoas iam gostar de mim, se eu perdesse, se as pessoas iam me odiar. Eu não sabia. E eu fui para a cama com todas essas incertezas, essas inseguranças. Com 19 anos? Com 19 anos. E o que eu fiz naquela noite foi pensar, nadar, repensar, nadar de novo e levar o meu estresse, o meu nível de estresse e ansiedade ao mais alto grau que eu poderia para me sabotar. E eu fiz isso com maestria e nadei muito mal no dia seguinte. Peguei 22º lugar numa prova que eu podia ganhar uma medalha. Qual que é a moral da história? Se você quiser perder de véspera, você pode. Você consegue. É só você fazer a coisa acontecer. Então, e a insegurança, ela tem um pouco a relação com o medo, né? O medo de vencer, o medo de dar certo, os vários receios que estão ali dentro de nossas vidas. Isso não é o contrário, não é um medo de não dar certo, um medo também. de isso que eu ia falar, cara. O medo de dar certo, o medo de dar certo de não dar é certo, muito o medo forte. do processo. O medo do processo, porque vai ser difícil fazer. Porque às vezes a turma não faz porque vai ser difícil fazer. Separa antes. Geralmente, pra mim, como tudo é muito novo... E aí a pessoa se ilude. Você já dei a frase aqui, você não consegue se iludir e ter sucesso ao mesmo tempo. No meu caso, assim, eu fico... como a minha parada é com internet, e, bom, não tem ninguém que trabalha com... que nasceu na internet e que trabalhou com a internet um tempão e se aposentou. Não tem um caminho. A gente tá descobrindo esse caminho, sabe? E nesse sentido, cara... geralmente a minha insegurança e o meu medo tô indo pro lado certo? Será que esse aqui é o lado que eu devia estar indo mesmo? Geralmente essa é a minha pira, não é... Assim, eu tenho um objetivo, mas aí o caminho até lá tá sendo descoberto ainda. Você está fazendo análise de risco daí, né? O tempo inteiro. Aí entra uma palavra que é ousadia, né? Você está sendo ousado, mais ou menos ousado, seria mais ou menos isso. Mas o receio, ele está inserido dentro disso, né? Porque você pode falar assim, cara, se eu for para esse caminho e não der certo, você fala assim, caramba, né? E o coeficiente de cagaço para isso? É isso que você pensa, né? Será que se eu for aqui e me estrepar, o que vai acontecer na minha vida? Tem boleto para pagar, tem cartão de crédito, tem um carro para financiar, tem não sei o que, tem apartamento, um monte de responsabilidade, quer colocar filho na escola. Você pensa nas questões de manter aquilo que você já tem, de ter crescimento e prosperidade e daquilo que pode atrapalhar o seu lado mental, né? Porque a ansiedade, não adianta nada você ter um monte de dinheiro, você está destruído mentalmente em relação àquilo que você faz. Né? E você falou 19 anos, cara. Com 19 anos, que nem ele falou aí do medo de dar certo, é algo muito forte. Eu, particularmente, vou falar por mim. Com 19 anos, eu tinha medo até e aí? Eu quero muito isso. Pô, fechou, deu certo. Cara, e se der certo e não ser o que eu queria? E não é o que eu tava imaginando. Então é o medo de dar certo, ele é muito forte também. Pelo menos pra mim foi. Porque às vezes com 19 anos você não sabe o que de fato você quer. Sabe uma coisa que acontece quando a expectativa é gigante? E quando ela acontece, você fala assim, pô, mas é só isso que vem com essa... com tudo isso que eu fiz, né? Aí é um desalinhamento em relação à expectativa que você tinha e a realização que aconteceu, né? E é muito louco isso. Isso normalmente está dentro da nossa mente, né? É muito comum. Você pega um atleta
que o cara tá no auge, ele fez todos os resultados e no dia seguinte ele tá em depressão. Então, Isso é louco, Você tem um cara. pico de resultado, um pico de performance, tem, como se fosse, eu tenho tudo na vida. Cara, ao mesmo tempo eu não tenho nada. Né? E o desequilíbrio, ele tá em outros lugares. Ele tá no vazio existencial do... E agora? Qual que é o meu próximo objetivo? Porque tem um livro bem legal do Simon Sinek, não sei se vocês conhecem o autor, e ele chama Jogo Infinito. E o que ele fala é o seguinte, quando você tenta vencer um jogo que é infinito, imaginando que ele seja finito, você vai perder. Por exemplo, o jogo da vida é um jogo infinito. Cara, se isso que você tá falando... Se você vai pra muito Olimpíada... verdade. Hã? É muito verdade. Aí Mas você continua, não pode ser campeão da vida. Com quem você vai comparar? Né? Agora, o atleta, ele está sempre num jogo, entre aspas, finito. Olimpíada, acabou, medalha. Isso é uma parada que eu invejo, sabe? Quando você falou pela primeira vez isso aí, eu dei uma invejadinha. Que ela termina? O objetivo é sempre muito claro. Isso. Perfeito. Também acho, concordo. O objetivo, vamos lá, o teu objetivo no ciclo olímpico era fazer medalha na Olimpíada. Então você tinha... Isso era muito claro na tua mente. Eu sinto um pouquinho de inveja disso aí. Os meus objetivos são um pouco mais etéreos. Eles são mais... Dá um exemplo. Ah, cara, eu quero... Vamos lá, vamos viajar? Eu quero revolucionar a maneira que a comunicação acontece no Brasil. Beleza. Então, assim, é meio etéreo, é meio... O que é isso? É um jogo infinito, no caso. É um jogo infinito. Mas não tem problema. Então, e pra mim foi o que funcionou, sabia? Não, mas funciona. Colocar é legal. um É que você objetivo assim meio... Porque assim, ó, no começo... cara, Mesmo que ele não É que você exista. tá falando assim, se for entrar numa linha mais de propósito, né? Aquilo que... De missão de vida. Que é legal isso. Sabe por quê? Quando eu, assim, eu fui, em 2010 eu me formei em letras e eu dava aula de inglês. Dei aula de inglês até Nossa, 2016. você dando aula de inglês, eu fico imaginando. Que loucura, né? Hello! Dava. The book is on the table. De 2009 até 2016 eu dei aula de inglês. Aí, ó. Eu comecei um pouquinho antes de me formar. E ali eu tinha... A minha vida tava assim... Tá bom, esse aqui é o ritmo da minha vida. Eu acho que eu vou morrer, sei lá, no fim da minha carreira eu vou ser gerente de alguma parada aí, é isso. Aí apareceu... Aí eu fui pra internet. Aí começou... Aí, putz, eu comecei a ter umas dificuldades de grana, tá ligado? Que eu mudei de cidade e lá nessa outra cidade lá não tinha tanto apoio assim, não sei o quê. E, porra, e o YouTube fica mudando o tempo inteiro. Eu acabei... Putz, tava mal das pernas. E aí eu falei assim, cara, eu preciso ter tranquilidade aqui de não acordar no dia seguinte imaginando se eu vou conseguir pagar o meu aluguel. Então, o meu objetivo passou a ser ter grana. Aí, cara, entrei nessa aqui. Aí, beleza. Aí teve uma época que, sei lá em 2018, lá, quando veio o nosso brother Facebook lá, eu, putz, atingi esse objetivo e, cara, pô, agora eu não tenho mais. Agora eu Acabou. não tenho... Será que era isso? Aí eu não tenho mais que me preocupar. Agora, e agora? Cara, foi a pior época, uma das piores épocas da minha vida, cara. De Vazio. chorar no banho, tá ligado? É. Porque eu não tinha... Porque assim, tá, e agora, qual que é o jogo? Você já estava casado, solteiro? Tava casado, tinha 2 filhas já e tudo. Então, você imagina o seguinte, a construção da família, onde é que estava? A construção e o pensamento junto aos filhos. E a prosperidade nos negócios, né? Porque ela não tem limite. Você pode ganhar o quanto dinheiro você quiser, você nunca vai ser tão rico quanto o Elon Musk, talvez. Mas pode ser que você seja. Se o negócio é ganhar mais grana para quê? Para fazer o quê? Né? Qual que é o resultado, né? Eu só queria não passar sufoco. Quando eu atingi o ponto de tal, eu não passo mais sufoco. Fudeu pra mim, porque então, eu mas olha que louco. Se você atingir um ponto e não passa mais sufoco, e você entrar num espiral que você pode perder tudo aquilo que você construiu, você vai passar sufoco. E aí você começa a fazer o inverso. Fala assim, cara, como que eu mantenho isso? Como eu prospero? Como que eu quero chegar em outros elementos aqui, em outros objetivos? Porque o elemento ele é um pacto, o objetivo é um pacto que você tem com você mesmo. Se você tem dentro da empresa, você tem assim, um objetivo grande, assim, um sonho de transformar. Como é que foi o sonho que você trouxe aí? Transformar digitalmente? Mudar a forma de se comunicar, né? Beleza. Da comunicação. O que efetivamente você precisa fazer para isso e quais são os marcos que você pode analisar se você está no caminho certo ou não? Né? E aí você começa a desenhar esse negócio. Para você ser alguém que vai impactar, e você já faz isso, né? Vocês fazem isso dentro do podcast, que ele é um elemento que faz isso, coloca alguns indicadores para você medir. Quanto mais pessoas você vai impactar, como que vai ser isso, a transformação na vida das pessoas, não sei como é que eu posso medir esse impacto. Aí você começa a criar elementos para você manter esse brilho, essa chama acesa, né? Porque... No meu caso, assim, hoje eu diria que eu tenho... quando eu coloco esse objetivo etéreo e longe pra caralho,
agora eu tô curtindo o trajeto, sabe? Tá. A minha pira tem sido, cara, tá legal, qual a próxima parada muito foda que a gente vai fazer caminhando pra lá? Porque, assim, é provável que eu não chegue lá. Mas Porque não importa. Depende da referência. Mas é porque não importa. Eu entendi o que você falou. Porque a gente às vezes reclama do objetivo, mas o objetivo mantém a gente em movimento. E a maioria das vezes a gente tá pensando sempre no final, em como chegar no topo, e a gente chega lá e fica igual você ficou. E agora? É vazio, Eu não tem penso, nada. pra mim é sempre... cada vitória é só uma etapa que eu venci e agora eu vou pra próxima. Só que aí você cria outro objetivo. Aí tem um lado ruim disso, que eu não sinto... Eu não festejo tanto as vitórias, tá ligado? Então. Porque a vitória se tornou só mais um degrau. Se você fosse fazer uma celebração das pequenas vitórias, o que você faria? Qual que seria o primeiro passo? Você vai celebrar alguma coisa nas próximas 2 semanas? Não. Não? Não. Tipo, você pode celebrar que eu vim aqui no seu programa, por exemplo. Poderia. E a gente pode comer um Danete juntos, como a gente já comeu. Isso pode ser uma celebração. Mas isso nem passa pela minha cabeça. Então começa a criar o hábito de fazer. Igual a atividade física, não passava na sua cabeça. Agora você criou um gatilho para você fazer uma atividade física. É que a minha cabeça funciona assim. É tipo, tá, eu preciso fazer essa parada, então eu vou criar, eu preciso transformar isso numa coisa que me leve para esse caminho. Então, perfeito. Você tem uma empresa, certo? Essa empresa ela tem faturamento, ela tem margem, ela tem pessoas que trabalham aqui. Você pode pôr inúmeros indicadores para você celebrar a performance da sua empresa. Esse é um caminho. Como é que você analisa? Você tem um CEO que você falou, que você estava junto com ele. Quais são os indicadores da empresa? Celebra aquilo que tiver, cara. Você fecha o mês e aí? Como é que foi? Galera, nossa margem... Vocês olham a margem? Não sei. A nossa margem foi tanto. Bate palma, pá. Agora a gente aumentou nosso faturamento aqui, conseguimos... Cada patrocinador que a gente conseguir aqui, ritual. Qual que você tem um ritual aqui? Como é que vocês fazem? O que vocês fazem? Sei lá, nada. Não, o nosso ritual, lá na empresa, a gente fala o seguinte, até a gente está com mais força ainda esse ano. Nosso ritual é assim. Tem 2 palavras que é muito forte, 3 palavras que estão nessa palavra, que é energia, 4, né? Energia, conhecimento, que tem a ver com a palavra K e o I, ki, e união e concentração, que tem a ver com ai. Se você juntar o ki com ai, é o ki-ai. Vocês estão num ambiente de lutas no UFC. Se você for para o karatê, se você for para o judô, eles utilizam a palavra ki-ai como uma conexão de mente e corpo. Então você vê os atletas, ki-ai, não sei se vocês já viram isso em lutas. Já. O ki-ai é uma expressão que traz a questão a associação, a materialização do corpo e a mente num movimento para expansão de energia, conhecimento e concentração. E a gente utiliza isso na nossa empresa. E eu estou reforçando muito, a turma está assistindo agora, eles sabem disso. Então, por exemplo, quando você quer expandir a sua energia, o que você faz? Ki-ai. Como se fosse 1, 2, 3, ki-ai. 1, 2, 3, ki-ai. E você grita. Então, é um ritual que você traz em relação à expansão disso, mente e corpo, para que você possa atingir um resultado, superar um desafio, celebrar uma conquista, seja lá o que for. Qualquer tipo de ritual é uma celebração. Então, por exemplo, a gente vendeu hoje, vendemos para um cliente, nem sei onde é que foi, o pessoal mandou aqui na metodologia. Aí, a hora que a gente fez a venda, um dos consultores de venda estava celebrando, conseguimos um cliente lá em Orlândia. Aí o próximo coloca ki-ai. Sabe? Que é a celebração. Pô, celebramos. Que legal. E quando você celebra, não é gostoso celebrar? Você gosta? É gostoso celebrar. Dá um negócio gostosinho, assim, assim, cara, celebramos aqui comendo um danês. Pô, você come chocolate, chocolate é um negócio que, pô, dá né? Você fica até mais feliz aqui, ganhamos, né? Meia horinha aqui com mais energia que a gente colocou açúcar no sangue, celebramos um negócio, uma coisa legal, remeteu aqui à infância do cross e você celebra. Então, as pequenas conquistas e as celebrações que você está trazendo, ela precisa acontecer. Agora, isso tem método. A grande dificuldade que as pessoas têm é de colocar isso no método. Fica muito assim, quando eu lembrar, eu faço. Quando der certo, eu vou. Quando eu conseguir tempo, isso vai acontecer. Aí, meu amigo, imagina se um atleta de alto rendimento, quando ele tiver tempo, ele vai fazer atividade fim para fazer o resultado dele. Se ele tiver tempo, ele vai treinar. O que vai acontecer? Nada. A gente começou falando disso, né? Começamos falando disso. Então, hora, tal, método. E isso talvez seja a parte mais difícil da organização, de você pensar em tudo. Por isso que as ferramentas de trabalho elas são essenciais. Para você ter a ferramenta de trabalho de uma maneira organizada, para você poder colocar isso em prática, né?